Olá, vamos continuar falando para quesitos, para tópicos de ortopedia para perícia médica. Bem, continuando, a gente tem a famosa tenosinavite de Kerven, tá? Que foi aquela que eu falei nas aulas anteriores aí que eu tive. Então, ela advém da constricção dolorosa dos tendões do abdutor longo e extensor curto do polegar, tá? Então, ele pega justamente esse tendão aqui, que é o abdutor longo do polegar, como também o extensor curto, tá? Veja, eles costumam perguntar muito isso em prova. Tendinite de Kerven está ligada com abdutor longo e extensor curto do polegar. E é importante também você saber desse conceito para a sua prática pericial. Lembrar que a tenosinavite de Kerven, semelhante lá como a síndrome do carpo, também pode ser causada por origem não ocupacional. Tá? Então, diabetes, gota, hipotireoidismo, artrite reumatoide, tuberculose, gravidez também pode causar pelo aquele mesmo mecanismo que eu falei para vocês, tá? Que essas doenças aí puxam com edema nessa região, e esse edema, com acúmulo de glicosaminoglicana, termina causando a compressão. E a gente também pode ter as causas ocupacionais, como o uso polegar em pinça, seguida de desvio ulnar, como torcer roupas, apertar botões. Então, isso aqui pode causar a tenossinovite de Kerven, de causa ocupacional. Bem, um sinal que é muito importante, tá? Que cai muito em prova, que é importante você ter no seu laudo, é o sinal de Finkelstein, tá? Como é esse sinal? Você vai pedir para a pessoa fechar a mão, tá? Dessa maneira, colocar o polegar para dentro e fechar a mão, tá? Dessa maneira. Cuidado, não é só fechar a mão assim, não. Com o polegar para cima, não. O polegar vai estar aqui, tá embaixo, aqui, ó, como tá na figura. Você vai pedir para a pessoa fazer a flexão e a extensão do punho. Olha, eu nem consigo fazer, porque eu tive realmente essa tendinite, é uma tendinite muito dolorosa. Então, quando você vai perguntar para o periciado, olha, quando eu faço assim, dói? Ou quando eu faço assim, dói? Você não vai dizer para ele quando é que dói, né? Senão você vai estar realmente induzindo a resposta. Então, geralmente, eu faço assim, olha, deixa eu ver se dói. Quando eu faço isso, a pessoa reclama, e quando eu faço isso, a pessoa reclama. Então, o sinal é negativo. Por quê? Nessa posição aqui, ele não dói. Ele vai doer nessa posição aqui, que eu nem consigo fazer muito, quando você estira realmente o tendão. E essa parte aqui também vai estar extremamente dolorosa, tá? Então, esse sinal de Finkelstein está ligado com a tendinite de Kerven, que é justamente a tendinite do abdutor longo do polegar, nesse movimento aqui, tá? Então, não esqueçam. Bem, qual é a conduta pericial? Geralmente, essa tendinite causa casos leves. Então, se você vê que é um caso leve, que o trabalhador se afastou por 15 dias e já melhorou, você pode, e na hora do exame, se você achar que a história clínica não é compatível, você vê que não tem nenhum sinal de gravidade, não tem nenhuma atrofia, o exame, no sinal é negativo, você vai optar pela não existência de incapacidade laborativa. Se você achar que tem incapacidade laborativa temporária, você vai dar a decisão da DCB. O que é a DCB? Então, quem fez o modo previdenciário comigo sabe que a DCB é a data da cessação do benefício. Então, quando a gente diz que o indivíduo está incapaz, é importante que você diga também qual a estimativa de tempo daquela incapacidade, tá? Engraçado, essa DCB, quando surgiu, ela não foi bem quista no judiciário, porque o judiciário falava, isso é um absurdo, então quer dizer que o perito concede o benefício já da automática. Sim, é uma automática. A maioria das doenças da medicina tem uma previsão de tempo, concordam comigo? Quando você vai fazer uma cirurgia, por exemplo, chega para o seu médico assistente e vai fazer uma cirurgia de vesícula. Você vai perguntar a ele, logicamente, doutor, qual é o tempo da minha recuperação? Então, essa é como se fosse a nossa DCB. A gente analisa aquele caso ali em concreto e vê o tempo estimado da incapacidade. Se por acaso o indivíduo achar que ainda tem incapacidade, ele pode requerer de novo, mas isso é matéria previdenciária. Bem, nas tendinites, a gente pode mandar também para reabilitação, lembrar que não é exclusiva aqui da tendinite Kerven, tá? Você vai encaminhar para reabilitação quando, né? Muito cuidado. Quando realmente você vê que aquela pessoa tem incapacidade total para a função declarada, lembrar que incapacidade parcial a gente não manda para reabilitação. Isso é um conceito de incapacidade parcial que muitos juízes têm usado de forma errada. Na Previdência, o que está na Lei 8213 é que você tem que ter uma incapacidade total para a sua função. Por quê? Se você puder trabalhar na sua função ainda, mas com certa restrição, você vai poder ser readaptado pelo método do trabalho. Tá? Isso a gente vê bem direitinho lá na aula de previdenciário. Os critérios para a gente mandar para a reabilitação profissional são
sequela definida, incapacidade total para função declarada. Também idade e escolaridade. Então, logicamente, você pega uma pessoa idosa que não tem um bom grau de escolaridade, você não vai mandar para a reabilitação profissional. Então, eu peço assim que quem atua na área previdenciária, vejam lá meu modo, perícia médica previdenciária, porque a gente tem muito erro de indicação para reabilitação profissional. E a aposentadoria, professores? Aqui que aposenta por tendinite, mas a gente muito raramente, certo? Só naqueles casos, como eu falei para vocês, que realmente evolui com um acometimento neurológico grave, o indivíduo já tem uma hipotrofia, uma atrofia da musculatura, já tem uma eletromiografia muito comprometida, que você não conseguiu reabilitar, pode sugerir uma incapacidade permanente. Lembrar, né, minha gente, que aqueles conceitos que a gente usa na perícia de auxílio-doença, a gente não usa mais auxílio-doença. Tá? Então, vocês podem ainda ver em algum concurso público ou em algum juiz perguntando. Então, isso mudou a nomenclatura. O auxílio-doença se chama atualmente auxílio-incapacidade temporária. E a aposentadoria por invalidez se chama aposentadoria por incapacidade permanente. Isso aí está disponível aí no Google, aí onde vocês quiserem um manual de perícia. Tá? Então, esse raciocínio pericial que eu falei agora, a gente vai usar para praticamente todas as tendinites. Tá? Então, AV revisando aqui, não ter medo de ir contra atestados não complementar. O principal que você vai ver no seu raciocínio é aquela história clínica, compatível ou não, e no exame físico, tá? E se você achar reabilitação profissional, é naqueles casos mais graves, aposentadoria, tá? Bem, vamos aqui para essa questãozinha, tá? Para a gente ver se a gente memoriza mais um pouquinho. Então, vamos lá. Adoro trazer questão, que a gente consegue memorizar mais rápido. Mulher, 45 anos, empregada doméstica, 20 anos, comparece à consulta queixando-se de sensação de formigamento, hiporestesia, na mão à noite e dor e parestesia no polegar, no indicador, no médio e na metade radial do anular, que aumentam na vigência de exigências do trabalho. Informa que os sintomas são predominantemente noturnos e surgiram há 6 meses. Ao exame físico, encontra-se diminuição da sensibilidade superficial, teste de monofilamento, teste de Fallen invertido, sinal de Tiner positivo. Nota-se ainda hipotrofia tenar e diminuição da força de preensão e da pinça. Qual o diagnóstico provável dessa paciente? Bem, eu quero que vocês deem uma pausa aí, né? Façam sozinhos, depois vocês voltam aqui para saber a resposta. Primeiro, minha gente, vamos analisar a questão. Uma coisa que é bom esclarecer, professora, como é que eu devo, cai em prova, como é que eu devo fazer o sinal de Tino, ele vai perguntar. Geralmente, em prova, não cai como você deve fazer o sinal, né? Mas eu costumo dizer assim, que em prova pode cair tudo. Mas, o que ele pergunta é que ele quer que você saiba que a síndrome da túrnice do carpo tem a ver com o sinal de Tina, o sinal de Fallen, tem a ver com hipotrofia tenar. Que o juiz também quer que você saiba isso. Então, é isso que também você vai colocar no laudo, tá? Então, vamos analisar a questão. Mulher, 45 anos, empregada doméstica há 20 anos, ela comparece à consulta queixando de quê? Sinais de hiperestesia. A gente viu isso na aula, ela queixa de formigamento na mão. E outra coisa que eu destaco, à noite e que piora nos picos de produção, nas exigências do trabalho. Então, a história clínica dela está bem típica. Ela não tem aquela dor, aquela parestesia, aquela rigidez matinal, como é típico da artrite reumatoide. Informa que os sintomas são principalmente noturnos, ou seja, quando ela chega do trabalho, e surgiram há 6 meses. Como eu falei para vocês, tem um caráter insidioso. No exame físico, minha gente, ele já deu a questão para você. Ele já disse que o sinal de Tina, de Fallen, e o de Fallen invertido estavam positivos. Então, você mata na hora. Peraí, o sinal de Tina, de Fallen, está relacionado com que nervo, que tem que saber medular, nervo mediano. E tem a ver com que síndrome do túnel do carpo. Muito fácil. Mas, professora, a senhora falou que a sensibilidade podia estar normal, mas aí a sensibilidade está alterada. Veja, você pode, no caso, também ter alteração da sensibilidade. Mas o que eu falei ali no slide é que muitas vezes no quadro inicial você não vai ter alterações da sensibilidade, tá? Então, vamos lá evoluir. Gente.